Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. E agora na semana 2, nós vamos continuar falando sobre os mapas. Na semana 1, nós falamos um pouco sobre os mapas antigos, como que eles foram surgindo e foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje nós vamos já falar desses mapas mais recentes, na semana 2. E eu vou trazer para vocês alguns elementos que são obrigatórios na hora de confeccionar um mapa. Esses elementos, eu já vou mostrar para vocês, eles são universais. Em qualquer lugar do mundo que você observar um mapa, você vai ver esses elementos. Eles são necessários justamente por isso. Qualquer pessoa de qualquer língua, de qualquer crença, vai ver o mapa, vai ver esses elementos e vai conseguir identificar ali características mínimas, pelo menos o básico do que aquele mapa tá querendo passar pra gente, tá? Então eu vou colocar aqui na tela um exemplo, né, que é um mapa com todos esses elementos para a gente poder observar um pouco quais são esses elementos e o que eles significam. Então vou colocar aqui na tela agora. Bom, de uma forma geral nós temos esses elementos básicos, tá? O título, a orientação, as coordenadas geográficas, a legenda, a escala e a fonte. Eu vou falar primeiro das coordenadas geográficas porque elas não estão exatamente aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas no bloco, na imagem que está no bloco tem, tá? Então vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas as coordenadas geográficas são essas linhas que estão aí nessa imagem, essas linhas que cortam os mapas tanto na vertical quanto na horizontal. São os paralelos e os meridianos, né? As coordenadas geográficas, elas são utilizadas para poder localizar qualquer coisa na superfície terrestre, tá? Então elas são importantes na hora da gente poder localizar as coisas na superfície terrestre. Diferente da orientação, então é só para a gente não confundir, tá? Coordenadas geográficas são as linhas imaginárias que são traçadas sobre a superfície terrestre para poder ajudar na hora da localização de qualquer pessoa, qualquer coisa na superfície da Terra. A orientação é a posição geográfica. Resumindo, em um mapa, a orientação é a rosa dos ventos, que sempre vai estar indicando para o norte. Então, se você se perde em qualquer lugar, se você consegue identificar o norte geográfico, você consegue aí se localizar de alguma forma, tá? Então, orientação é a rosa dos ventos que indica o norte, beleza? O título ele vai apresentar o tema daquele mapa. Então, se é um mapa que fala sobre transportes, o título ele tem que deixar evidente para mim que é um mapa sobre transportes. Se é um mapa sobre relevo, o título ele tem que deixar evidente que é um mapa sobre relevo, tá? Então o título é a primeira coisa que precisa impressionar o leitor daquele mapa. Porque se pelo título essa pessoa vê que aquele mapa não está mostrando nada que ela está procurando, ela não vai nem ver o restante do mapa. Então o título ele precisa ser chamativo e precisa mostrar o que aquele mapa está querendo representar, tá? A escala, resumindo, né, para não ficar muito complexo, mas a escala é uma relação matemática, né, que é feita para a gente poder conseguir representar em um papel aquilo que está no nosso planeta. Então, é uma redução. A escala é o tanto que eu preciso reduzir do real para poder caber no meu papel. Então, se eu estou representando, por exemplo, um país, o Brasil. O Brasil é gigante. Para eu conseguir representar o Brasil num papel, eu preciso reduzir muito a minha realidade. Então, essa proporção de redução é a escala, tá? A fonte é o local, indica, né, o local onde foram retiradas as informações que foram utilizadas para elaborar esse mapa. Essas informações, elas estão em algum lugar. Pode ter sido um levantamento do próprio autor do mapa, né? O autor desse mapa, ele pode ter ido
buscar essas informações pessoalmente, ou ele pode ter conseguido essas informações através de uma outra fonte. Então, por exemplo, o IBGE, que tem várias informações aí sobre vários lugares, outros institutos internacionais que estudam aí outros países. Então, a fonte é o local onde foi retirada as informações para poder elaborar esse mapa. E a legenda, que sem sombra de dúvidas é um dos pontos mais importantes de um mapa, a legenda ela vai ser o conjunto de símbolos e cores que são usadas para representar determinados aspectos dos fenômenos destacados no mapa. Então, sem a legenda, o leitor ele não vai conseguir entender o que significa as cores e os símbolos, tá? Por exemplo, se eu quero falar de rios, por exemplo, rios brasileiros. E aí eu faço os rios brasileiros representados por linhas. Se eu não coloco uma cor nessa linha, sei lá, se eu coloco todos os rios de uma única cor, e na legenda não fala que as linhas representam os rios, eu vou imaginar o quê? Eu posso imaginar que essas linhas são estradas, são ferrovias, pode representar o fluxo de pessoas. Então, a legenda, ela precisa mostrar o que o meu mapa está querendo, né, representar ali através dos símbolos. Então, é muito importante. Existem algumas coisas que são universais. Então, por exemplo, na hora de eu representar uma área verde, uma mata, uma floresta, como que eu vou representar isso num mapa? Uma região geralmente verde, não é? Então, quando está verde, geralmente está relacionado com vegetação. Então, se eu for em qualquer país do mundo, tiver lá um mapa que mostra cidade e vegetação, a cidade ela vai estar de que cor? Ou marrom, ou cinza. E a vegetação vai estar de que cor? Verde. Geralmente existem algumas convenções, a gente chama de convenções cartográficas, para poder facilitar. A água geralmente é representada da cor azul. Alguns símbolos também são convenções. Então, quando eu for representar uma cidade, eu represento por uma bolinha. À medida que a cidade vai aumentando de tamanho, de importância, esse círculo, essa bolinha também vai aumentando. Áreas verdes é representada pela vegetação, né, representada pela cor verde. Então, são algumas coisas que acabam facilitando. Mas quando você, por exemplo, for diferenciar regiões do Brasil, que é a atividade que vocês vão fazer, se vocês colorirem de verde, aí, nesse caso, vocês não estão representando a mata. Então, na legenda vai estar lá a cor verde e o que vocês estão representando. Então, vamos supor que eu colori a região sudeste de verde. Então, lá na corzinha verde vai estar região sudeste. Se isso não tiver explícito, eu posso entender que aquela cor verde é uma floresta, por exemplo. Então, prestem atenção na legenda. A legenda é um ponto muito importante do mapa de vocês, que vocês vão construir na atividade, tá? O título também precisa mostrar o que aquele mapa está querendo falar para o leitor, tá? E a orientação, que mostra aí o norte geográfico. Os outros elementos, a fonte, a escala e as coordenadas geográficas, vocês não precisam se preocupar, porque elas já estão representadas no mapa. A coordenada geográfica não está, mas a legenda, a escala e a fonte está. Então, na atividade que vocês vão construir o mapa, vocês vão precisar fazer a legenda, o título e a orientação. A legenda vai ser usada de acordo com o que você fizer no mapa. Então, se eu colorir a região nordeste de verde, eu vou colocar na legenda verde. A sudeste de azul, eu vou colocar a sudeste de azul na legenda, tá? Então é isso, pessoal. Nós falamos um pouquinho sobre os mapas. Nós vamos continuar falando aí ainda sobre mapas nas próximas aulas. É um tema muito importante que vocês vão usar em vários anos daqui para frente. Então,
Se tiver dúvida, pode chamar, pode perguntar, assista o vídeo quantas vezes for necessário e eu estou à disposição. Tá bom? Tchau e até a próxima.